um soldado das forças especiais deve se filtrar na Venezuela para resgatar uma repórter que possui informações cruciais que podem derrubar os ditadores do país. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Long Gone Arrows de 2024 e vamos para mais um resumo top! O filme se inicia com o testemunho de César Torres, um cidadão venezuelano que narra a drástica crise enfrentada em seu país, resultado dos ditadores no poder. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos tiveram pouco impacto na situação. Além disso, o Sr. Torres destaca que os vizinhos do norte não têm interesse em promover mudanças, pois isso lhes permite continuar explorando o petróleo da Venezuela por meio de Keystone, uma empresa privada que mantém negociações diretas com o regime. Quando a jornalista americana que o entrevista questiona quem gerencia os contratos da empresa, ele aponta o general Roman como responsável. Ao mencionar a ligação entre Roman e a Keystone, ele cita a senadora Olivia Patterson como a pessoa em Washington que faz essa conexão. Essa revelação surpreende Julia Reporter, que pede uma confirmação da informação. Torres reafirma sua declaração, lembrando-a de que enviou ao seu grupo todas as evidências que respaldam suas alegações. Essas informações são bastante audaciosas, uma vez que a senadora Olivia Patterson é uma das principais vozes nos Estados Unidos em relação à crise na Venezuela. Por outro lado, conhecemos Gunner, um ex-soldado que se tornou mercenário. Ele é despertado ao ouvir um discurso de Olivia na televisão, mas logo desliga o aparelho. Sua surpresa aumenta ao se deparar cara a cara com a senadora em sua garagem. Apesar de desprezá-la por ter enviado uma missão mal planejada em Kandahar, ela afirma que não está ali para pedir desculpas, mas sim para solicitar sua ajuda. Sua filha Julia, a repórter, foi sequestrada na Venezuela por ter incomodado as pessoas erradas. Assim, Gunner se encontra com seus antigos companheiros, Wesh e Matt, que sempre estiveram ao seu lado em suas aventuras, mas que desta vez demonstram hesitação. Gunner não pode recusar o pedido, uma vez que Julia é filha de seu falecido irmão, ou seja, sua sobrinha. Reconhecendo a importância dessa missão para seu capitão, Wesh e Matt decidem se unir a ele. Após isso, Gunner se encontra com Macy, uma colega da marinha americana, que possui informações sobre sua sobrinha. Ela revela que Julia ainda está viva, mas nas mãos dos piores na Venezuela, o general Roman e o major Moreal. Enfurecido, Gunner visita Olivia e questiona por que ela não avisou sobre Moreal, que deixou cicatrizes em seu corpo. Aflita, Olivia confessa que sua filha foi para a Venezuela inicialmente porque a odiava e que lá descobriu que a mãe havia feito negócios ilícitos com o regime antes das sanções de 2017. Ela havia enviado alguns contratantes para a Venezuela, a fim de manter afastados os russos, chineses e iranianos, contratando Roman e Moreal, que foram seduzidos pela oferta do regime e começaram a explorar petróleo para países hostis aos Estados Unidos, utilizando narcotraficantes como proteção. Em resposta, Olivia fechou um acordo com Keystone, uma empresa privada que envia petróleo para o Panamá e depois para os Estados Unidos. Era isso ou ficar sem um precioso ouro negro no país mais comunista do mundo. Gunner fica furioso com a hipocrisia da senadora, mas sabe que não pode abandonar sua sobrinha à própria morte. Durante o planejamento da missão, a equipe se encontra com David, um especialista em tecnologia que se disfarça como um rude proprietário de bordel. Wesh o recruta, explicando que precisa de um expert para desbloquear os radares venezuelanos e entrar no país de forma discreta, já que se trata apenas de uma missão de resgate. Uma vez que a equipe está completa, eles partem para a Venezuela, enquanto David compartilha informações sobre a carreira de Julia. Gunner fica surpreso ao descobrir tudo o que ela conquistou, mesmo sendo seu tio, já que Olivia o proibiu de vê-la após a morte de seu irmão há 10 anos. Ao chegarem à costa venezuelana, o esquadrão avança por uma selva repleta de caveiras e outros sinais de morte, evidenciando que aquela rota é utilizada por narcotraficantes. Eventualmente, eles invadem uma vila, onde acreditam que Julia está, mas encontra o local repleto de cadáveres. A cena é macabra e a descoberta de que as crianças também foram massacradas não é nada agradável. Entre os mortos, encontram apenas um sobrevivente, um homem chamado Guapo, que é o contato de Gunner na Venezuela. Segundo ele, o massacre foi orquestrado pelo próprio Moreal, que está eliminando evidências para não ser implicado pelo relatório de Julia. Falando sobre Julia, Guapo revela que ela foi levada para uma base secreta da Keystone e não com boas intenções. Lá, Julia é interrogada pessoalmente pelo general Roman e pelo major Moreal, que a tratam como troféu devido à sua relação com a senadora Olivia. Ainda zomba de seu idealismo ao vir a Venezuela com o intuito de revelar a verdade sobre a crise, afirmando: "É
é muito idealista, mas sonhadores como você não enfrentarão a realidade até que ela os atinja de frente. Em seguida, o general ordena que ela desbloqueie um vídeo criptografado em seu telefone, mas Julia se recusa. Para pressioná-la, Roman chama um refém, tentando extorquí-la. No entanto, ela afirma que ele não teria coragem de matá-lo. Mal acaba de dizer isso, uma bala atinge a cabeça do refém. Não é falta de coragem, é pura maldade, responde Roman, demonstrando sua crueldade. As próximas vítimas são uma mãe e seu filho recém-nascido, uma cena que quebra Julia emocionalmente, levando-a a decidir finalmente desbloquear seu telefone. Roman, satisfeito com a decisão dela, a parabeniza, dizendo que ela está fazendo a diferença, promovendo uma verdadeira mudança. Enquanto isso, o esquadrão de Gunner se divide em dois grupos ao chegar ao acampamento de Keone. De um lado estão Gunner e Guapo, do outro, Matt, West e David, que monitoram a base inimiga das alturas. Matt conta a David sobre seu pai, um soldado com quem compartilhou trincheiras na Ucrânia, até que ele desapareceu em batalha e desde então não se sabe nada sobre seu paradeiro, nem mesmo se está vivo ou morto. Por isso, Matt recorre a David, esperando que ele possua as mesmas habilidades. Até agora, David não decepcionou. Uma vez que identificaram os inimigos, Matt desce para dar cobertura a Gunner e Guapo, enquanto Ash permanece na torre com seu rifle de precisão. É o momento decisivo para a ação. Equipados com silenciadores, os mercenários avançam silenciosamente, eliminando os guardas que se interpõem entre eles e o seu objetivo. Após limpar o acampamento dos inimigos, Gunner encontra sua sobrinha em uma cela, junto com vários aldeões. Embora ele deixe claro que estão ali apenas para resgatá-la, Julia insiste em levar os aldeões também. Sem opções, Gunner aceita as condições dela e assume a responsabilidade de libertar os outros prisioneiros. Assim, a nova missão se torna levar essas pessoas para um lugar seguro e abandonar o país de uma vez por todas. Enquanto isso, Moreal chegou ao acampamento tarde demais e se depara com os guardas mortos e uma cela vazia. Ao descobrir um cartucho de bala, ele deduz que Gunner está por trás do ataque. Quando informa Roman, este conclui que o plano de Gunner não inclui o resgate dos aldeões, sugerindo que ele está improvisando, o que o torna mais vulnerável. De volta ao esquadrão, eles param para descansar em um riacho, onde David nota a tristeza de Julia. Ela compartilha com ele sobre o vídeo do Sr. Torres, que revelaria muitos corruptos envolvidos na situação da Venezuela, mas infelizmente o vídeo desapareceu. Embora Julia acredite que isso seja definitivo, David tem certeza de que conseguirão recuperá-lo mais tarde. Logo, eles chegam à vila, onde os prisioneiros são recebidos com alegria por suas famílias. Um ex-soldado local chamado Luiz oferece sua ajuda a Gunner, e ele pergunta como pode escapar do país sem chamar a atenção. Luiz explica que tem um primo que possui um barco em Caracas, utilizando para transportar clandestinamente pessoas que desejam deixar o país. Enquanto o bom samaritano os leva em sua van, Guapo comenta que Caracas costuma ser uma cidade bonita, conhecida como a Terra da Graça, mas agora se tornou um lugar sombrio, repleto de gangues e corrupção. Enquanto isso, Moreal chega à aldeia anterior e ameaça os locais com sua arma para obter informações sobre Gunner. Como os aldeões se recusam a colaborar, Moreal atira sem piedade em uma mãe, prometendo que o próximo tiro será no bebê dela, caso ninguém fale. De volta aos mercenários, Julia pergunta ao tio por que ele deixou de vê-la. Aflito, Gunner admite que estava perdido em si mesmo após a morte de seu irmão e não se preocupou com ela, além de Olivia ter proibido suas visitas. Desde então, não houve um único dia em que ele não se arrependeu de não ter lutado por sua sobrinha. No entanto, o sentimentalismo deve esperar, pois naquele momento, David consegue recuperar a entrevista de Julia com o Sr. Torres. Ao revisá-la, eles descobrem a razão pela qual Julia não queria vê-lo novamente. Durante a entrevista, soldados venezuelanos interromperam e fuzilaram o Sr. Torres e levaram consigo Julia. Nesse momento, Luiz para em um motel de beira de estrada, que supostamente pertence à sua família. Embora os mercenários quisessem partir naquela mesma noite, o primo de Luiz não estava disponível. Cansado de ouvir as histórias de um pai que o deixou por causa da guerra, David sai do quarto e explora o local, onde conhece uma velha espírita que imediatamente reconhece a carga que ele carrega. Ele quer deixar a Venezuela, mas há algo que ainda o prende a este país. A anciã lhe dá uma bênção para enfrentar os obstáculos que surgirão em seu caminho. Pouco depois, os mercenários dormem tranquilamente em seus quartos, até que uma explosão inesperada os acorda. Mesmo feridos, eles precisam enfrentar um grupo de soldados corruptos que cercaram o motel e não sairão sem matá-los primeiro. Enquanto seus companheiros avançam, Matt fica para cobrir sua posição, até que um inimigo o surpreende com lança-mísseis. Ao ouvir a explosão, West tenta voltar para salvá-lo,
embora seus colegas o avisem de que já é tarde demais. Nas ruas de Caracas, o esquadrão é emboscado por mais inimigos equipados com armamentos pesados. Apesar do fogo intenso, os mercenários continuam avançando e conseguem alcançar uma ponte que conecta a praia de Santa Inês, o ponto de extração. Enquanto isso, Mate sobrevive à explosão, mas cai nas mãos de Roman e Moreal, que prometem poupar sua vida em troca de informações sobre seus companheiros. Felizmente, Mate é fiel até a morte e se recusa a revelar detalhes sobre o grupo, mas em um momento de bravura, menciona aos captores que viu o vídeo e que eles enfrentarão um castigo exemplar quando o mundo souber a verdade. Por meio de suas conexões, Roman e Moreal descobrem que Gunner está a caminho da praia de Santa Inês, transformando Mate em um obstáculo que deverá ser eliminado em breve. Gunner se afasta de seus companheiros, pois precisa de um plano, prometendo que se reunirão no barco. No mercado de rua, os mercenários tentam alcançar o ponto de extração, enquanto seu capitão fica para defender sua posição, enfrentando soldados venezuelanos, criminosos e civis armados. Essa é a realidade da Venezuela. Enquanto isso, os outros mercenários avançam devagar, mas com firmeza, até que Guapo é ferido, deixando-os encurralados. Em um ato de coragem, David sai de sua cobertura e dispara queima-roupa contra o perseguidor, marcando a primeira vez que tira uma vida. No caminho, eles são surpreendidos por um homem armado com uma RPG, que quase os leva a outro mundo. Felizmente, eles conseguem sobreviver e continuar sua jornada. Com o passar das horas, Caracas é banhada pela luz do sol. Contudo, é apenas um brilho artificial, pois as ruas estão manchadas pelas vítimas da ditadura, cujo único crime foi lutar pela liberdade. Voltando-se para Gunner, ele chega a uma praça e surpreende o bandido desprevenido com uma granada, chamando a atenção dos locais e, consequentemente, de Moreal. Quando Moreal aparece, Gunner o recebe em uma igreja, onde ambos tentam resolver contas pendentes desde Kandahar, com uma luta de socos. Moreal inicia o ataque, tentando enforcá-lo com uma corda, mas Gunner consegue escapar e asfixia Moreal usando seu próprio peso. Quanto aos homens que aguardavam do lado de fora do portão, bem, eles se revelam presas fáceis. Enquanto isso, Guapo orienta seus companheiros da melhor maneira possível, antes de deixá-los sob o cuidado de West, apontando o caminho para a praia e garantindo que eles não precisem se preocupar com ele. Este país é seu lar, apesar de suas imperfeições. No caminho, West e os outros se deparam com o último obstáculo, o exército de Roman. Quando se sentem encurralados, David repete seu ato de bravura, abandonando sua cobertura para disparar diretamente contra Roman. Ambos ficam feridos e uma furiosa Julia finaliza o serviço, matando o general, que lhe garante que assombrará em seus sonhos. Retornando a Gunner, ele encontra um Guapo gravemente ferido, que lhe revela que seu destino já está selado. Em sua despedida, ele diz a Gunner que Guapo nunca foi apenas um apelido, mas seu verdadeiro nome, Guapo Hernandes, que é o nome mais macho que já conheci. Com Gunner de volta ao grupo, os mercenários embarcam no barco do primo de Luiz, com destino a Curaçao. Nesse momento, o capitão pergunta a sua sobrinha o que ela pretende fazer com o vídeo da entrevista. Ela responde que dará à sua mãe a chance de contar a verdade por conta própria. Algum tempo depois, vemos Julia em casa, ao lado de sua mãe, que confessa seus crimes como senadora para o mundo. A justiça pode demorar, mas chega para todos, inclusive para os ditadores. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.